Em uma manhã comum, enquanto o mundo repercutia a polêmica condenação do humorista brasileiro Léo Lins a 8 anos de prisão por suas piadas consideradas ofensivas, ninguém esperava que um nome internacional interferisse na discussão. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando Lady Gaga, uma das artistas mais influentes do planeta, publicou um tweet enigmático que abalou as estruturas da internet. A arte precisa ser livre, a comédia também. Free speech, Léo Lins. Em poucos minutos, a postagem ultrapassou milhões de curtidas e compartilhamentos, gerando uma verdadeira guerra de opiniões nas redes sociais. Muitos fãs brasileiros ficaram confusos e outros se revoltaram. Lady Gaga sabe mesmo quem é esse cara? Questionavam alguns. Enquanto isso, perfis conservadores e defensores da liberdade de expressão aplaudiam a cantora por ter coragem de ir contra a cultura do cancelamento. A situação saiu do controle quando Gaga postou uma sequência de stories no Instagram explicando que, embora não apoiasse discursos de ódio, acreditava que prender um artista por piadas era um retrocesso perigoso. A partir desse momento, a internet pegou fogo e os holofotes do mundo se voltaram para o Brasil. Horas após a postagem de Lady Gaga, os trending topics globais foram tomados por hashtags como Lady Gaga apoia Léo Lins, Vergonha Gaga e Liberdade de expressão já. O Brasil estava dividido. Enquanto artistas brasileiros mantinham distância do assunto, temendo represálias, alguns influenciadores começaram a repostar os stories da cantora com comentários inflamados. É fácil defender de fora, Gaga, mas você não sabe o que ele falou aqui, disse uma apresentadora em rede nacional. Do outro lado, uma legião de fãs de Léo Lins comemorava. Até a Lady Gaga está com ele, isso é histórico. A comoção foi tanta que o próprio Léo Lins, da cela onde aguardava recurso, gravou um vídeo autorizado por seus advogados, enviado para as redes por sua equipe. Sentado com um semblante sério, ele agradeceu a cantora em tom emocionado. Lady Gaga, você provavelmente nunca imaginou que suas palavras atravessariam o oceano e dariam força para um comediante preso por fazer piadas. Obrigado por lembrar o mundo de que a liberdade de expressão está em jogo. O vídeo viralizou, e Gaga respondeu com um repost simples, mas impactante. A arte provoca. A prisão silencia. E isso me assusta. O impacto foi imediato. Veículos de imprensa dos Estados Unidos, Europa e América Latina começaram a cobrir o caso, muitos deles perplexos com a ideia de um comediante ser condenado à prisão por piadas. O New York Times publicou uma matéria com o título Lady Gaga entra em polêmica brasileira. Liberdade de expressão ou discurso de ódio. Já o jornal britânico The Guardian destacou: popstar americana reacende debate global após apoiar comediante preso no Brasil. A polêmica extrapolava fronteiras, levando o caso de Léo Lins para o centro das discussões sobre censura, limites do humor e ativismo cultural. Enquanto isso, grupos de direitos humanos começaram a investigar mais a fundo o processo de condenação do humorista. Gaga, ao perceber que havia acendido um incêndio político, não recuou. Pelo contrário, em um comunicado publicado em seu site oficial, escreveu: minha intenção nunca foi validar discursos que ferem, mas alertar sobre o risco que corremos quando encarceramos artistas por desafiar o desconforto. A frase gerou nova onda de reações. Alguns aplaudiam sua coragem, outros exigiam um pedido de desculpas. Mas uma coisa era certa: a internet estava em combustão e ninguém esperava que Lady Gaga fosse a centelha que acenderia esse debate. No Brasil, o apoio de Lady Gaga a Léo Lins causou um verdadeiro terremoto político. Parlamentares conservadores aproveitaram o momento para defender o humorista, acusando o judiciário de perseguição ideológica. Já setores progressistas reagiram com veemência, alegando que Gaga, por mais bem-intencionada que fosse, desconhecia o contexto histórico de discursos discriminatórios no país. O nome dela virou Trending Topic no X, antigo Twitter, e hashtags como o máximo Lady Gaga fora do Brasil e Puno Liberdade para Léo Lins se enfrentavam em uma verdadeira guerra digital. Programas de TV, podcasts e lives no YouTube passaram a debater o caso 24 horas por dia. Léo Lins, por sua vez,
gravou um vídeo direto da prisão, autorizado por seus advogados, no qual agradecia à cantora. Eu cresci ouvindo Lady Gaga. Ver ela falando de mim foi surreal. Mesmo quem discorda de mim precisa entender. Hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um. Humor é liberdade, não crime. O vídeo viralizou em minutos. Gaga, ao repostá-lo em suas redes com a legenda "Dignidade é um direito, mesmo em discordância", reacendeu a fogueira. Celebridades brasileiras se dividiram. Enquanto Anitta e Fábio Porchat criticaram a cantora, artistas como Roger do Ultraje e Regina Duarte elogiaram sua coragem. A equipe de Lady Gaga, percebendo a intensidade da repercussão, emitiu uma nota oficial tentando esclarecer sua posição. Lady Gaga defende a liberdade de expressão como um valor humano universal. Isso não significa apoio a discursos de ódio, mas sim a ideia de que o debate deve ser feito com diálogo, não com prisão. A tentativa de apaziguamento, no entanto, não surtiu efeito imediato. Ativistas e juristas brasileiros reagiram com ainda mais força, afirmando que a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para promover preconceitos disfarçados de piada. A discussão evoluiu para uma análise mais profunda sobre os limites do humor, da arte e da justiça. O caso chegou até o Congresso Nacional. Um deputado propôs uma moção de repúdio à fala de Lady Gaga, enquanto outro sugeriu convidá-la para uma audiência pública sobre liberdade de expressão no Brasil. A imprensa internacional, por sua vez, passou a cobrir o episódio com destaque. Manchetes como "Popstar Global defende comediante preso no Brasil" estampavam jornais em Nova York, Londres e Paris. Gaga, conhecida por sua postura ativista, declarou em entrevista à CNN: "Se amar é crime, então precisamos reescrever as leis. Eu não apoio o ódio, mas questiono quando a justiça se torna censura." A fala virou combustível para novas discussões e para ainda mais controvérsia. Com a polêmica fervendo, Lady Gaga decidiu ir além do discurso virtual. Em uma decisão que pegou todos de surpresa, ela embarcou para o Brasil com uma equipe reduzida, desembarcando no aeroporto internacional do Galeão, cercada por jornalistas e fãs. Questionada sobre o motivo da visita, ela respondeu apenas: "Estou aqui para entender melhor o que está acontecendo." A viagem ganhou cobertura ao vivo, e seu gesto foi interpretado como um ato de desafio, ou de solidariedade direta a Léo Lins. No dia seguinte, Gaga apareceu em frente ao presídio onde Léo Lins estava detido. Acompanhada por representantes de ONGs internacionais e ativistas da liberdade de imprensa, ela falou com os repórteres ali presentes: "Hoje não venho como artista. Venho como cidadã do mundo. Quero ouvir, quero compreender e quero lembrar que a arte sempre foi desconfortável." Pouco depois, ela entrou na unidade prisional para uma visita autorizada. A imagem dos dois se cumprimentando, Gaga com os olhos marejados e Léo com expressão de surpresa, circulou o mundo em minutos. Dentro do presídio, longe dos holofotes e câmeras, Lady Gaga e Léo Lins tiveram uma conversa franca e carregada de emoção. Gaga falou sobre o peso da responsabilidade de ser uma voz tão influente e confessou sua angústia ao ver um artista tão controverso enfrentando uma pena severa. Léo, por sua vez, desabafou sobre o medo de perder a liberdade e o impacto que a condenação teria não só em sua carreira, mas na sua família. "Você não está sozinho", disse Gaga, segurando sua mão com firmeza. "A arte é resistência, e resistir é um ato de amor." Enquanto isso, lá fora, a repercussão da visita inflamava ainda mais a polarização. Grupos que apoiavam Gaga organizavam manifestações em frente ao presídio, carregando cartazes com frases como "liberdade para o humor" e "justiça com compaixão". De outro lado, críticos acusavam a cantora de banalizar a justiça brasileira e usar sua fama para interferir em um processo sério. O governo anunciou que investigaria se houve alguma irregularidade na visita, aumentando a tensão política. O país parecia dividido entre a liberdade artística e a necessidade de combater discursos ofensivos. A visita de Lady Gaga ao presídio não foi apenas um ato simbólico, mas um verdadeiro terremoto na opinião pública. Nas redes sociais, hashtags como o Free Léo Lins e Ju Gaga pela Liberdade viralizaram em questão de horas,
dividindo internautas em dois grandes grupos irreconciliáveis. Enquanto uns exaltavam a coragem da cantora e a importância de proteger a liberdade de expressão, outros a acusavam de conivência com discursos problemáticos e de desrespeitar a dor das vítimas. Celebridades brasileiras também entraram na discussão. Alguns artistas se posicionaram ao lado de Gaga, defendendo que o humor deve ser livre e que a prisão do comediante foi um precedente perigoso para toda a classe artística. Outros, porém, criticaram duramente a postura da popstar, afirmando que glamourizar a figura de Léo Lins poderia incentivar comportamentos abusivos e intolerantes. Talk shows, programas de rádio e jornais dedicaram horas de debate ao tema, tornando o episódio o centro da atenção nacional. Na esfera política, o clima era ainda mais tenso. Parlamentares de oposição utilizaram o episódio para atacar o governo, acusando-o de autoritarismo e censura, enquanto aliados do executivo defenderam a decisão judicial, ressaltando a importância de coibir discursos que possam incitar o ódio e a discriminação. Em meio ao fogo cruzado, uma audiência pública foi convocada no Congresso para discutir os limites da liberdade de expressão e o papel da justiça na regulação do humor. Internacionalmente, o episódio ampliou o debate sobre o equilíbrio entre arte, liberdade e responsabilidade. Organizações de direitos humanos acompanharam o caso de perto e especialistas em direito internacional comentaram que a condenação de Léo Lins poderia servir de alerta para outros países. A imagem de Lady Gaga ao lado do comediante se tornou um símbolo polarizador, mostrando como uma única atitude pode desencadear ondas de questionamentos sociais e jurídicos em escala global. Com o passar das semanas, o furacão midiático começou a causar efeitos profundos na carreira de Léo Lins. Enquanto seus shows eram cancelados em várias cidades, patrocinadores e canais de televisão se afastavam, temendo o desgaste da polêmica. Por outro lado, uma base fiel de fãs e artistas que apoiavam a liberdade de expressão continuava a acompanhá-lo, organizando eventos alternativos e arrecadações para ajudá-lo financeiramente durante o período de condenação. A situação virou um verdadeiro teste de resistência para o comediante, que prometeu lutar até o fim por seu direito de se expressar. Lady Gaga, embora recebesse críticas duras, manteve sua postura firme e transparente nas redes sociais. Ela usou sua plataforma para abrir diálogos sobre os limites do humor, a importância da empatia e o respeito à justiça, sem jamais abandonar o apoio a Léo. Seus seguidores reagiram com uma mistura de admiração e ceticismo, mas a estrela pop mostrou que sua influência vai além da música, engajando-se em questões sociais complexas com coragem e sinceridade. No fim, o caso se transformou em um divisor de águas para o debate público no Brasil, colocando em xeque conceitos de liberdade, responsabilidade e justiça. Léo Lins e Lady Gaga, protagonistas dessa história, tornaram-se símbolos de uma discussão que promete ecoar por muito tempo, um confronto entre arte e censura, onde não há respostas fáceis, mas uma necessidade urgente de reflexão. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade, tem sempre algo novo esperando por você.